Queridos leitores, seguindo com a nossa nova playlist Adaptação versus Livro, hoje eu quero trazer um exemplo raro, quase um ponto fora da curva. Uma adaptação que não só deu certo, como conquistou leitores e não leitores. Vamos falar do filme Da Magia à Sedução, adaptação do livro da Alice Hoffman, lançado em 1998 pela Warner Bros. E que inclusive está com a continuação em gravação, com o retorno da Sandra Bullock e da Nicole Kidman. E por que eu quis trazer esse filme agora? Porque diferente de muitas adaptações que a gente sofre para assistir, essa aqui é daquelas em que você encontra leitores dizendo: eu gosto mais do filme do que do livro. E isso, convenhamos, é raríssimo. Não significa que o livro seja fraco, muito pelo contrário. Significa que a adaptação conseguiu entender o espírito da obra e traduzir isso muito bem para o cinema. Então, vamos lá, vamos falar das diferenças. E já aviso, vai ter spoiler. Uma das essências preservadas tanto no livro quanto no filme é a infância da Sally e da Gillian. Depois de ficarem órfãs, elas vão morar com as tias e crescem, vendo as mulheres da cidade procurarem ajuda, chorando, sofrendo por amor, pedindo feitiços para segurar seus homens. Esse contato constante com o sofrimento feminino faz com que as duas passem a temer o amor, principalmente a Sally, que sempre teve um temperamento mais retraído e defensivo. Agora, um detalhe interessante. Aquela cena do filme em que a Sally faz um feitiço escrevendo uma carta com as características do homem perfeito, aquele homem quase impossível, com heterocromia e tudo, isso não existe no livro. Eu tô passada, chocada. Meu Deus! Chocadas? Eu fiquei, mas essa adaptação do filme funcionou muito bem, porque a gente sabe que o tempo de tela de um filme dificulta entrar tão profundamente nos conflitos internos, como o livro faz com maestria. Com essa cena, o filme conseguiu traduzir visualmente o medo da Sally de se apaixonar. É quase como se ela dissesse: assim eu nunca vou me apaixonar. Sem falar que essa escolha ajudou a dar fluidez a outros pontos da história, como a entrada do Gary, o investigador, criando conexões e evitando pontas soltas. Então, palmas para a adaptação. Outra observação importante é que tanto no filme quanto no livro, a trama gira em torno das irmãs Owens. A Gillian, interpretada pela Nicole Kidman, é impulsiva, cheia de vida, aventureira e inconsequente, sempre se jogando em relacionamentos. Já a Sally, interpretada pela Sandra Bullock, é mais quieta, mais contida, tentando ter uma vida comum e fugindo da magia. Esse contraste entre as duas é fiel ao livro e foi muito bem preservado. Outro ponto muito bem mantido no filme é a separação das irmãs. A Gillian, cansada das tias, cansada da cidade e de ser maltratada desde criança por ser diferente, foge com o namorado, exatamente como no livro. E a Sally fica com as tias. Ela conhece o Michael, tem as duas filhas e acontece a morte do Michael. Isso também está no livro e o filme preservou muito bem. Então, mais uma salva de palmas para a adaptação. Bravo, bravo! Mais um! Mas temos uma diferençazinha importante aqui. No filme, a Sally descobre que as tias lançaram um feitiço para que ela se casasse e fosse feliz. Isso não acontece no livro. As tias não interferem dessa forma. O que elas fazem no livro é incentivar a Sally a sair de casa, a viver, a deixar de ser tão rígida, tão cheia de regras. Outro detalhe importante é que no livro, Sally, Michael e as filhas já moram todos juntos com as tias quando acontece o arco da premonição da morte do Michael. Aquela cena do besouro, muito bem preservada no filme, também está no livro. As tias tentam alertar a Sally, mas ela reluta, não aceita o aviso. A morte dele abala toda a família, inclusive as tias, que têm um carinho profundo por ele.
Depois disso, a Sally entra em depressão, deixa as crianças sob os cuidados das tias e, quando melhora um pouco, decide ir embora. Ela quer uma vida nova, não quer aquela bagagem da cidade para as filhas e, então, ela parte. Outra adaptação importante está relacionada ao tempo da história. No filme, as filhas da Sally permanecem crianças durante praticamente toda a trama. Já no livro, Antônia e Kylie crescem, se tornam adultas, e o livro trabalha com muito mais profundidade esse crescimento e o vínculo entre elas. Outro detalhe é que após a morte do Jimmy, Gillian vai morar com a Sally e as sobrinhas, e o livro se aprofunda bastante nessa convivência familiar, mostrando conflitos, aproximações, amadurecimento e laços sendo reconstruídos. O foco do livro passa a manter muito mais essas 4 mulheres. No filme, essa dinâmica é trocada. Quem ganha mais destaque visual e narrativo são as tias, que criaram Sally e Gillian, algo diferente do livro. Mesmo assim, essa escolha funcionou bem para o cinema e conseguiu preservar a essência do vínculo familiar. Mais um ponto para a adaptação. Agora vamos para uma mudança realmente significativa, a morte do Jimmy. No livro, a Gillian acredita que matou o marido usando beladona. Ele era agressivo quando bebia e ela dava pequenas doses para acalmá-lo. Quando ele morre, ela acha que foi culpa dela. Só no final do livro, quando as tias ajudam, fica claro que aquela quantidade não seria suficiente para matar alguém. Ou seja, ela carrega uma culpa enorme por algo que de fato não aconteceu. Isso impacta até o novo relacionamento dela. Sim, meus leitores, a Gillian se apaixona por um professor de biologia, um homem completamente diferente dos relacionamentos tóxicos do passado. Mas, por culpa, ela se sabota. Aquele pensamento de ele é bom demais para mim atravessa toda essa história. Esse dilema você só conhece de verdade no livro. Já no filme, isso muda. É a Sally quem coloca uma quantidade maior de beladona na bebida do Jimmy, de forma intencional, depois de ver a irmã ser agredida. No livro, a Sally sequer conhece o Jimmy. Elas passam mais de 18 anos sem se ver, se comunicando apenas por telefone e cartas que nunca chegam ao destino, porque a Gillian vive mudando de cidade e de relacionamento. Foi uma adaptação forte, mas que não quebrou o arco principal da história. Mas como nem tudo são flores, meus leitores, tem uma mudança que não existe no livro e que gerou muita discussão. Quer saber qual? Mas antes, deixa seu like se estiver gostando, porque isso ajuda muito o canal. Agora vamos lá. No filme, as irmãs tentam ressuscitar o Jimmy com um feitiço proibido. Ele retorna, ataca a Gillian, a Sally o mata novamente e o corpo é enterrado no jardim das tias. Isso não acontece no livro. No livro, a Gillian aparece com o corpo no carro e pede ajuda para a irmã, que enterra no quintal da própria casa. O clímax do filme, com o espírito do Jimmy possuindo a Gillian, o coven formado pelas mulheres da cidade e o exorcismo coletivo também não existe no livro, mas foi uma criação que agradou muitos fãs, trouxe catarse, união feminina e um encerramento forte. No livro, o tom é mais intimista, psicológico, relacional. Mesmo mudando o contexto, o filme conseguiu preservar o sentimento de união familiar, crescimento e amadurecimento, que são a base central da obra. Então, sim, salva de palmas para essa mudança também. Finalizando, trago outra diferença que foi considerada positiva por muitas leitoras. O investigador Gary. Ele existe tanto no livro quanto no filme. No livro, sua participação é mais curta e aparece mais nos capítulos finais. No filme, ele atravessa quase toda a trama. No livro, ele já chega caidinho pela Sally depois de ler as cartas que ela escrevia para a irmã. Ele aproveita a investigação do desaparecimento do Jimmy para conhecê-la. Quando os dois se encontram, existe desejo, tensão, atração. Isso foi preservado.
Mas no livro esse encontro é mais íntimo, mais simples, sem a interferência das filhas ou de poções mágicas. Em ambos, ele acaba encobrindo o caso para proteger as irmãs. No livro, a Sally inicialmente rejeita o sentimento e ele vai embora. Ele só volta depois, quando a Gillian faz um feitiço escondido para que ele retorne, percebendo que a irmã estava triste por tê-lo afastado. Talvez essa parte tenha inspirado o filme a atribuir os feitiços às tias. Quem sabe? No fim das contas, da magia à sedução prova que dá para mudar muita coisa e ainda assim respeitar a obra original. O filme cria, altera, reorganiza, mas mantém o coração da história. O vínculo familiar, o peso do luto, o medo do amor e a herança feminina continuam todos ali. E talvez seja por isso que essa adaptação tenha dado tão certo. Agora eu quero saber de vocês. Vocês preferem o livro ou o filme? Será que a sequência vai continuar respeitando a história dos livros? E será que a continuação vai aprofundar esse outro lado da maldição da família Owens, que no livro é tratada de forma mais simbólica, mais emocional? Fica a expectativa. Vamos torcer para que seja uma boa adaptação de O Livro da Magia, da Alice Hoffman. Dedos cruzados e qualquer coisa, a gente vai estar aqui comentando.